Bom, vamos à terceira aula do nosso curso. E a aula aqui está sem título. Vocês vão encontrar sem título a primeira transparência, dá um título geral de Tecnologia da Informação Aplicada à Educação 1, porque eu resolvi numerar para uso offline as transparências, as unidades que eu estou ensinando. O Hugo cobriu o Groupware, cobriu comunicação digital, mas nós não chegamos a entrar ainda formalmente no tema educação à distância baseado na web e seus vários aspectos. Então, a aula de hoje começa por aqui. Começa com uma definição de educação à distância que me parece bastante geral, quer dizer, uso de mídia impressa ou eletrônica, hoje em dia nós estamos usando eletrônica digital, para instrução de pessoas engajadas em um processo de aprendizado e que localizam em tempos e locais diferentes do instrutor e dos seus colegas, eventualmente. Uma definição adequada de instrução baseada na web, eu vou usar esse IBW em homenagem ao primeiro livro que foi publicado com esse título, editado pelo Badram Kum, que é o nosso texto, mas ela é definida como o uso da web como meio para publicação do material do curso, aplicação de tutoriais e testes e comunicação com os estudantes. A ênfase em comunicação vai ser muito grande, como eu vou colocar. E ela também compreende o uso da web para apresentação de conferências multimídia, como essa será quando estiver no nosso site. Eu tinha dito numa aula de introdução de que ninguém no mundo pode se intitular especialista em Web-Based Education. Isso é uma coisa que está sendo aprendida há muito tempo. Muitos, e Hugo e eu somos parte desse grupo, acreditamos que Web-Based Education é o futuro da educação à distância. Mas eu resolvi me valer de uma opinião mais qualificada da Beth Collis, nesse livro Telelearning in the Digital World. Ela define, de fato, Web-Based Education como a killer application da educação à distância. Quer dizer, veio para ficar, quer dizer, o uso da web e o webware associado a ele, realmente confirma a experiência dela de muito tempo atuando nessa área, de que essa é uma solução definitiva e de longo prazo. Quando se pensa nos recursos da web que caracterizam a instrução baseada na web, a gente vê três tipos de atributos principais. O primeiro é o acesso a material multimídia. O segundo, o assincronismo. E o terceiro, o conceito de obrigatoriedade de leitura, que é tornado mais complexo pelo fato de que a leitura é de material multimídia. Então, essas três características estão sempre presentes quando um curso na web está sendo conduzido. Um pouco de discussão sobre usos apropriados da web em educação, vendo os aspectos pedagógicos, tecnológicos, organizacionais e institucionais. Para os que estão acompanhando o curso também, olhando o livro-texto, eu estou fazendo uma combinação de diferentes artigos e diferentes formas para facilitar a leitura de vocês depois. Então, dos aspectos pedagógicos, sobressai o seguinte: a importância do meio, isso daqui é uma coisa conhecida em ambientes para educação à distância. Quer dizer, o meio condiciona fortemente a metodologia utilizada. Então, você está usando videoconferência como meio, a metodologia de ensino vai ser radicalmente diferente do que no uso da web. O segundo é o impacto que traz a educação à distância sobre o aprendiz. É aquela ideia de que ele, estando à distância, estando desconectado, se o instrutor, se o facilitador não envolvê-lo no curso, ele vai ficar com a sensação de isolado, desconectado, perdido no mundo. O terceiro, que é típico de utilização da web, é a sobrecarga de informação. Quer dizer, o nosso site do curso, ao começar a ser feito, começa leve, brevemente estará com uma grande quantidade de informação e aquela sensação de perdido no hiperespaço pode afetar o aluno. Um outro aspecto é o timing.
em múltiplos níveis e múltiplas velocidades. Então, quer dizer, as pessoas estando com velocidades diferentes, às vezes atrasado com relação a um determinado ponto, às vezes adiantado com relação a outros alunos, pode dar uma sensação de falta de coerência global sobre o que está acontecendo. Nos aspectos tecnológicos, hardware e software são extremamente importantes. Esses aspectos devem ser ignorados. A gente sabe que o único fenômeno exponencial crescente da natureza, que em geral são decrescentes, é a velocidade de computadores, bandwidth e a redução do custo. São três exponenciais crescentes. Os chips dobram a capacidade a cada cerca de 18 meses e o custo cai pela metade. Então, se a gente imagina um mundo daqui a 20 anos em que a máquina que está no meu desktop seria uma máquina que hoje vale 2 milhões e a minha conexão é 1 gigabit, eu posso transmitir uma britânica por segundo, então é razoável pensar que isso vai ter um impacto muito forte na educação. Então, hardware e software são determinantes. Ainda existe o problema de custo, quer dizer, o Web-Based Education não é uma solução barata. As velocidades de linha de comunicação ainda são, até esse ano, ou pelo menos até o final desse ano, um obstáculo para, por exemplo, ter transmissão de imagens ou simulações pesadas, etc. São necessárias aplicações de softwares intuitivas. O AulaNet é uma tentativa nossa de produzir uma ferramenta de software para a produção de cursos que seja fácil de usar. Há o problema dos alunos tecnófobos, quer dizer, o impacto de ensinar na web para alunos de áreas em que não tocam em tecnologia é muito sério. Eu vivi isso no ano passado no nosso curso, com alunos de várias áreas. E o pior é que a frustração potencial que acompanha dificuldades com tecnologia. Quer dizer, o choque pode ser fatal. Ele nunca mais vai voltar a usar aquilo se não tiver controle sobre a tecnologia. Ainda sobre usos apropriados, tem os aspectos organizacionais. Quer dizer, a preparação de um curso, o planejamento de um curso para ser ministrado na web requer muito mais tempo, é muito mais dispendioso de tempo, quem está desenvolvendo o curso assim sabe disso, do que a preparação de um curso convencional. E uma coisa, um aspecto da natureza da web, ou da natureza da internet, é que se um site de um curso não está animado, não está se modificando a quase todo dia, ele fica pouco interessante. Então, a necessidade de suporte permanente é um outro overhead. Nos aspectos institucionais, nós temos a quantidade de tempo necessário para que o corpo docente prepare seus cursos. Então, do ponto de vista da universidade, por exemplo, o reconhecimento pelos professores estarem fazendo isso vai ter que existir em algum momento, porque senão ninguém vai fazer. Quer dizer, só quando na carreira docente o professor for promovido porque produz o seu curso na web, é que ele vai fazer seu curso na web, senão ele vai escrever os artigos científicos que promovem ele, né? O outro overhead importante dos aspectos institucionais é que o corpo docente como um todo tem que se manter atualizado com as tecnologias, porque o browser de amanhã já mudou diversos conceitos e ele tem que estar acompanhando tudo isso. Então, mudou de HTML para VRML e o corpo docente tem que ficar sabendo disso. Bom, os requisitos que devem ser satisfeitos para que, pelo professor de cursos na web, isso aqui eu compilei de alguns dos artigos, se vocês forem no texto vão localizar as referências, são os seguintes. Primeiro, ele tem que passar o curso, olhar o curso de uma maneira nova. Se for tentar fazer o curso de sempre reformatado para a web, simplesmente o esforço é jogado fora. O seu papel de provedor de conteúdo tem que mudar para o de facilitador. Acho que o Hugo já tinha falado de solista para maestro. É necessário que ele adquira familiaridade com o uso de tecnologia como forma de ligação primária entre professor e aluno. Quer dizer, a principal comunicação vai ser através do uso de tecnologia, listas, etc, etc. Bom, mas é necessário ensinar
efetivamente sem o controle visual típico do contato olho a olho, saber que o aluno está quase dormindo, é ele que tem que me dirigir com a pergunta. Quer dizer, esse hábito que a gente desenvolve no ensino presencial se perde. No caso, em compensação, é preciso desenvolver uma compreensão pelo estilo de vida dos alunos distantes. Quando eu recebi uma mensagem de um aluno meu de Portugal no ano passado, eu tinha que saber em que contexto estava levando esse aluno a fazer aquela pergunta. E isso daqui não é fácil. Tá? Bom, novas formas de interatividade entre professores e alunos, proporcionados pela web. Horário de atendimento virtual, essa expressão não é boa, né? Horário de atendimento arbitrário, rigor. Interação aluno-aluno, teste e avaliação de desempenho baseados na web, a possibilidade de feedback constante para o aluno, aperfeiçoamento do relacionamento interinstitucional, quer dizer, professores e alunos, e administração do programa e marketing do programa, quer dizer, o fato de um curso estar publicado na web, esse curso, por exemplo, no semestre que vem, o aluno pode percorrer o curso e saber muito bem se é isso mesmo que ele está querendo fazer. Atualmente a gente espera passar algumas semanas para descobrir se aquele curso a gente queria fazer, ou tranca, etc. Bom, os cursos existentes hoje na web eles são essencialmente de 3 tipos. São cursos que estão basicamente centrados na sala de aula e que usam a web como um meio de publicação complementar, é como a caixa de xerox do professor hoje em dia. Então, simplesmente está substituindo aquela caixa de xerox por documentação mais estruturada, mais bem apresentada. Mas o controle vem da sala de aula. O segundo tipo é o aprendizado dirigido da sala de aula e suplementado por atividades na web. Essa é a maneira como esse curso está sendo conduzido. Okay? A terceira forma são cursos que usam o recurso da web como mecanismo completo de apresentação do conteúdo. Isso é como esse curso poderá ser no segundo semestre, quando estiver totalmente concluído. Bom, os critérios gerais para design de cursos na web são, eu não quis pegar, isso aqui é educação para engenheiros, eu não quis pegar o espectro de teorias, a gente pode, de uma maneira bem clara, separar os conceitos de objetivismo e de construtivismo. Elas diferem da forma como o conhecimento é representado, como o significado é criado e, portanto, como se dá o aprendizado. Há uma diferença fundamental entre os dois enfoques. Do ponto de vista objetivista, a informação no mundo é independente da mente e pode ser caracterizada de forma objetiva e transmitida e comunicada do professor para o aluno. No construtivismo, cada aluno constrói individualmente uma representação do conhecimento interna, que é interna e pessoal, e que também é indexada por sua experiência, sua vivência anterior. Bom, com esses dois conceitos, é possível organizar cursos com os seguintes estilos. Né? Num curso objetivista, o conteúdo é eminentemente organizado pelo professor para ser apresentado ao aluno. Numa versão construtivista, é necessário projetar várias maneiras do aluno sintetizar, organizar e reestruturar a informação. Aliás, essa aula de hoje é importante, é um checkpoint importante, porque a partir dela, esse curso vai fazer uma transição forte do objetivismo que nós usamos até agora para uma versão construtivista. E vamos ver depois como. O controle das atividades de aprendizagem pode ser centradas no estudante ou centrada no programa. Quando ele é centrado no estudante, os próprios estudantes selecionam e sequenciam atividades educacionais e criam suas próprias oportunidades de aprendizagem. Nós vamos ver como se faz isso um pouco mais adiante ainda hoje. A aprendizagem centrada no programa, os cursos são estruturados, organizados por designers, são chamados designers instrucionais, e eles supostamente são seguidos, acompanhados pelos alunos. Então eu vou fazer agora, percorrer uma tabelinha
de métodos gerais de instrução aplicáveis no ensino baseado na web. Essa enumeração é bastante trivial para aqueles familiarizados com a web, mas serve como uma lista para recapitular alguns conceitos. O primeiro método geral é a disseminação, com o propósito de distribuir informação. Então aqui é a publicação da informação sobre o curso, organização do website com URLs recomendadas, transcrever a comunicação entre alunos, etc. O segundo método geral é facilitação, com o propósito de dar apoio, dar assistência aos estudantes. Então, nesse caso, os Multi-User Dialogue Systems, ou as ferramentas para listserv, chat, etc., desempenham um papel fundamental e cabe ao professor o fornecimento de diretrizes, conduzir discussões, sugerir recursos, etc. Formulação de perguntas estimulantes. A nossa próxima aula vai ser quase toda dedicada aos assuntos criatividade e como estimular a criatividade na web, em particular em cursos baseados na web. Terceiro método geral de colaboração interna no grupo. Então é basicamente trabalho cooperativo entre alunos através dos mecanismos de comunicação disponíveis. O quarto método geral é a colaboração externa, que passa a ser interação com a comunidade como um todo, externa ao curso. Então eu posso ter professor visitante, tive isso no ano passado, quer dizer, uma das aulas foi dada de um professor de Boston para cá, e a gente pode ter o conceito de professor visitante ao longo do curso inteiro, com uma facilidade que não é simples de ser implementada de outra maneira. O mesmo conceito, uma extensão desse conceito é o conceito de estágio. Eu, por exemplo, tive isso no curso passado, quando a criptografia não é a minha área, mas era um dos temas do curso. Então eu tinha um professor orientando o aluno que estava trabalhando no tema criptografia. Então essa é a ideia de fazer um estágio fora do ambiente do curso. Um outro método geral é o desenvolvimento gerativo, a geração de conteúdo. Então aqui se envolve assimilação e síntese de informações e organização de conteúdo e basicamente desenvolver homepages originais sobre determinados pontos que passam a ser incorporados ao conteúdo do curso. Um método importante, em particular nas ciências sociais, é desempenho de papéis, é o role-playing. Então, a ideia é que são atribuídas responsabilidades simuladas a um grupo de pessoas, um é moderador, o outro é o advogado do diabo, o outro é, enfim, é o relator, e assim por diante, e simula-se uma situação, e desempenhando esses papéis, isso é muito feito em direito, de forma presencial, simulação de julgamentos, etc. Isso é perfeitamente implementável em ambientes SMUD e é perfeitamente compatível com instrução baseada na web. A modelagem, é possível modelar o comportamento do aluno, por exemplo, sabendo como ele participa de atividades como chat ou discussão, sabendo que páginas ele visita com mais frequência no curso. Eu tinha no site do curso de Sociedade da Informação estatísticas dos horários em que os alunos usavam a internet para acompanhar o curso, etc. Eu posso modelar o comportamento do aluno de formas bem sofisticadas. Bom, esses são métodos gerais e eu vou comentar exemplos de cursos baseados na web. Hoje em dia, esse livro que nós recomendamos como livro-texto, um dos dois, ele é uma coleção de, sei lá, uns 50 artigos, e não existe nenhuma teoria sobre como desenvolver isso. Eu tenho uma razoável dificuldade de encontrar conteúdo hard nesse conjunto de artigos para apresentar aqui no curso. Por quê? Porque até 96 existiam da ordem somente de 2.000 cursos na web. E eles variavam de qualidade brutalmente. Para ter uma ideia, em 96, no World Lecture Hall da Universidade de Texas, qualquer um postava o curso lá. Quer dizer, às vezes eram 3 pagininhas descrevendo o local de encontro, etc. Isso era considerado um curso na web. Hoje, o mesmo World Lecture Hall, a partir do final do ano passado,
a entrada de cursos é refereed. Então, só cursos aceitos que são citados no World Lecture Hall. Aliás, nós temos a satisfação que tem 2 cursos nossos lá, o do Sociedade da Informação e o ICC, foram aceitos no World Lecture Hall. Existem outras catalogações de cursos e eu acho muito importante o estudo de casos. Quer dizer, se vocês tendo tempo, vale a pena abrir um curso novo e encontrar maneiras diferentes de ensinar enquanto essa teoria se forma. Muita gente também, usando o próprio mecanismo da web, começou a fazer páginas sobre como fazer curso na web. Quer dizer, centros de instrução para recursos no web. Esses são alguns endereços interessantes que eu compilei, e são iniciativas, às vezes, individuais, e algumas já começam a virar iniciativas comerciais. Tá? A coisa do dia a dia, o que está se fazendo em matéria de educação, tem o Online Chronicle, que eu sugiro também a leitura, porque esse é a crônica do dia a dia do que está acontecendo em Web-Based Education. Bom, eu vou encerrar apresentando uma nova lista, agora de atividades instrucionais específicas. Antes eram métodos gerais, suas formas de implementação, e agora atividades bem específicas possibilitadas pela instrução baseada na web. O primeiro é publicação de informação, com o propósito de fornecer informação. Então, o programa do curso, os textos, como eu tenho associado nessa aula de hoje, como se matricular no site, coisas gerenciais, etc. Correio eletrônico ainda é a killer application da Web-Based Education. Quer dizer, é a aplicação mais importante. A gente, ao longo do nosso curso, fazendo a avaliação da forma que eu vou anunciar para vocês depois, o elemento essencial, o diferencial vem do recurso do correio eletrônico para comunicação assíncrona, submissão de trabalhos como attachments, etc, etc. Isso aqui. Um outro software que é precioso é o Listserv, para comunicação do grupo. O Listserv que nós vamos usar vai ser usado para debates que sigam uma certa linha de tempo e, diferentemente de news, como eu vou mencionar depois, onde a gente pode focalizar mais em assuntos mais permanentes. Uma outra atividade específica é o fornecimento de referência na forma de URLs. Então, isso é leitura suplementar. Eu posso ter acesso a implementar isso na forma de, por exemplo, um pequeno banco de dados de URLs submetidas pelo conjunto de alunos durante o curso, criticadas por eles, etc. Vamos fazer tudo isso. As URLs contribuídas, é o que eu estava comentando, quer dizer, submetidas pelos alunos e incorporadas às referências do curso. Diálogo multiusuário para interações em tempo real. Basicamente, chat é a ferramenta que vai ser utilizada para essa finalidade. É isso que viabiliza, por exemplo, uma atividade como role-playing. A conferência ou discussão em grupo, que é melhor implementada como news. Como eu disse, se eu abrir uma sala de news para cada uma das aulas, como fiz no ano passado, um assunto antigo pode ser discutido ali ao longo do curso, sem interferência com os assuntos que dinamicamente vão surgindo no Listserv. A ideia de comunidade eletrônica é o conceito de participação externa, é abrir o curso a visitantes, observadores e todo mundo que possa contribuir de alguma forma com o curso. Eu posso capturar diálogos, quer dizer, atividade específica é registro de transações. Eu posso, por exemplo, gravar um chat para reprodução e discussão posterior. Texto digital, eu posso fornecer papers em HTML ou papers para download, enfim, como parte dos recursos disponibilizados no curso. O desenvolvimento de páginas na web por parte dos alunos como forma de complementação de conteúdo,
Quer dizer, já apareceu no método geral, aqui aparece na atividade específica. E, finalmente, a publicação de projetos. Quer dizer, essa é outra maneira de incorporar, quer dizer, compartilhar exemplos de projetos, isso viabiliza a modelagem e a discussão e revisão pelos pares dos projetos que são publicados. E esse é o ponto final de hoje.